A paz do Senhor, meus irmãos, vamos com mais um comentário da lição bíblica desta feita, a lição de número 11. O título da lição, Fé para conquistar, ou seja, fé para continuar conquistando. Como sempre, tem três objetivos, né? O primeiro é crer que as promessas estão firmadas na grandeza de Deus. O segundo é salientar a necessidade de buscarmos diligentemente as promessas de Deus. E terceiro, entender a importância de perseverar em buscar o cumprimento das promessas de Deus. Pois bem, o texto áureo diz: eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Aqui é Caleb, né, falando, Josué 14:10. A verdade prática fala: a fé em Deus e nas suas promessas nos anima a continuar conquistando vitórias sobre os desafios da vida. Pois bem, o primeiro ponto da lição fala conquistar e partilhar, dividido em três subtópicos. O primeiro fala a obediência à ordem divina, e o segundo fala sorte na divisão da herança, e o terceiro fala sobre Deus cumpridor de promessa. Pois bem, obediência e ordem à ordem divina, né? Para conquistarmos tudo na nossa vida, nós precisamos estar obedecendo ao Senhor, vivendo a sua palavra. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, né? E aqui eles obedeceram a Josué e não ficou restrita a campanha militar para a conquista de Canaã. Durante a divisão da terra, ele também cumpriu à risca, né? Cumpriu à risca as batalhas, as diretrizes de Deus, e agora está cumprindo, dividindo as terras. O segundo ponto fala de sorte, a sorte na divisão da herança. Essa palavra sorte, quando aparece, nós que somos aqui da América do Sul, América Latina, quando fala sorte, a gente já entende que é sortilégio, né? Que é aquela coisa de esoterismo. Mas a Bíblia ela sempre traz essa palavra sorte. Então é no mínimo inusitada, né? Haja vista que, segundo a Escritura, Josué reuniu os líderes das tribos e partiu por sorte a sua herança, ou seja, literalmente dividiu por sorte a terra que foi prometida por Deus e conquistada após anos de batalha. Então essa sorte aqui é como também colocada como outorga. A palavra outorga é consentir, é uma concessão, porque as terras, toda a terra é do Senhor. O que ele estava fazendo aqui era uma concessão com a descendência de Abraão. Mas o Senhor, ele diz lá no Salmo que toda a terra é minha. Então ele estava concedendo ao povo de Israel, né? Pela a promessa que ele tinha feito a Abraão. E aqui essa palavra sorte se lança também no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Provérbios 16:33. Essa palavra regaço é quando o patriarca ele adota os filhos. E aí quando Jacó entra no Egito, que ele adota os dois filhos de José, que é Efraim e Manassés, e a forma, né? O ritual que era feito era sentar e colocar os meninos entre os joelhos. Isso significa no seu regaço. O terceiro e último subtópico fala Deus cumpridor de promessa. Deus cumpre as suas promessas. Como diz o apóstolo Pedro na sua carta, por mais que muito a tenha por tardia, né?
que às vezes a pessoa fala, Deus tarda, mas não falta. Nós não podemos dizer tarda, porque o tempo do dono do tempo é Deus, Ele é que sabe o tempo. Só sabe, a pessoa só sabe se está adiantado ou atrasado se você está com o cronômetro, e quem está com o cronômetro é Deus. Nós não podemos dizer que está atrasado ou adiantado, porque nós não temos o cronômetro. Glória a Deus, aleluia. O segundo ponto fala de Caleb. Caleb tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou ele, mais Josué e mais 8 para espiar a terra. E Caleb e Josué, como todos sabem, trouxeram um relatório positivo. E os 10 espias trouxeram um relatório negativo. E aqui Caleb está dizendo que o que ele relatou para Moisés foi o que ele sentiu no coração. Ou seja, não foi uma coisa assim, foi Deus me mostrou, tive um sonho, não, ele viu a terra e aquilo que ele colocou no coração, né? Então o provérbio, está registrado também lá em provérbio, que diz, aquilo que você colocar no coração, aquilo é, porque você passa a crer, você passa a sonhar, você passa a lutar e a trabalhar com aquilo que você tem no coração. Agora tenha cuidado com o que você coloca no coração. Se for medo, né, aí você vai se deparar com um resultado drástico, como fez os 10 espias, e botaram no coração medo, e aí acabaram sendo enterrados no deserto. E a diferença de Caleb e Josué é que colocaram no coração de que realmente tinha gigante, mas eles certamente seriam vencedores, porque o Senhor estava com eles. O segundo ponto do segundo fala a importância da fé. A fé, ela é tudo, né? Já diz o seu conceito em Hebreus 11, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, porque aquilo que se vê já não é fé. Então, se você tem a promessa de Deus, nós temos a promessa de Deus de chegar no céu, e nós temos aqui as diretrizes, como nós fazemos para chegar no céu, da mesma forma que o povo de Israel fizeram para sair do Egito para chegar em Canaã, tipificando a igreja saindo do mundo para chegar na Canaã celeste, na Nova Jerusalém. A situação é a mesma, é um paralelo, né? Então, da forma que eles passaram, obedecendo e desobedecendo ao Senhor, assim estamos nós, a igreja. A diferença é que Israel era servo e nós somos filhos, mas temos também a situação de reinar ou não reinar, dependendo do que nós estejamos fazendo nessa travessia. Pois bem, e o terceiro subtópico do segundo fala reivindicando a herança. Josué ele faz uma reivindicação justa, porque ele já tinha, quando ele foi espiar, e ele gostou do Monte Hebron, e ele chega e fala para Moisés, nós vamos entrar, nós vamos conquistar, lá tem gigante, o povo, para eles é como se fosse gafanhoto, igual os 10 espias falaram, mas nós temos a promessa do Senhor, e eu já escolhi a minha parte, e falou para Moisés qual era. E quando Moisés passa o bastão para Josué, Moisés já com 120 anos, e Josué ali já com 80, né? Aí Moisés passa o cajado para ele e fala para ele, olha, tem uma promessa que eu fiz com Caleb, quando chegar lá, tu vai entregar essa parte da terra que ele escolheu. E assim foi feito. O terceiro ponto fala lições para hoje. É necessário perseverar, fontes superiores e inferiores, e a quem vencer. Então nós temos aqui o primeiro ponto do terceiro, que é necessário perseverar. Nós precisamos ser perseverantes, né? E nós, como pastores, né, de congregação, como assumimos congregação, às vezes só um pequeno salão, às vezes nem salão não é, você precisa perseverar, você precisa ter fé. Aí você precisa crer, vivendo pela fé, vendo aquele local sendo construído, vendo aquela construção pronta, vendo a igreja lotada de almas, louvando,
e glorificando a Deus. Porque se você não vislumbrar com essa perseverança, você vai ter um trabalho muito, vamos dizer assim, muito aquém. Você não vai ter a vontade, você não vai ter aquele zelo, aquela convicção. Por isso é necessário perseverar, né? Então, Caleb diz, olha, eu tinha 45 anos quando eu vi esse lugar. E agora, aos 85 que eu estou recebendo, eu estou com o mesmo vigor. Estou com a mesma força. E da mesma forma que eu falei para Moisés que aqueles homens gigantes lá eram o nosso pão, agora eu vou subir para comê-los. Nós vamos derrotá-los. Porque para chegar na presença de Deus, é necessário você ter a oferta de libação. E eles, quando foram espiar a terra, levaram só a uva. A libação é a parte líquida e parte sólida. Mas eles levaram só a parte líquida. A parte sólida eles não levaram, ficaram com medo. E aí Caleb e Josué disse, esses gigantes são o nosso pão, que é a parte sólida, que eles teriam que ter levado. Aí nós temos aqui o segundo ponto, que fala sobre fontes superiores e inferiores. Lá em Gênesis, no capítulo 6, ali, quando tem o dilúvio, aí nós temos lá no capítulo 6, no capítulo 7, que depois de 7 dias que Noé entra na arca, passa 7 dias, e aí quando começa o dilúvio, não começa chovendo de cima. Primeiro o Senhor abre os abismos, as fontes dos abismos, e a água começa a jorrar de baixo. Depois é que vem a de cima. Aí é que vem o dilúvio, né? Mas o dilúvio começa vindo de baixo e não de cima. Então aqui fala de fontes superiores e fontes inferiores, né? O Monte Hebron, ele praticamente congela de noite, de dia é muito quente, e degela e desce nas correntes, né, do Negueb. Negueb significa seco, a palavra Negueb ou Negueb significa seco. Mas aqui em Provérbios 17, versículo 1 diz que é melhor um bocado seco e com tranquilidade do que uma casa cheia de carne com contenda, né? Lembram de Ló, que escolheu as campinas, né, verdejantes, e Abraão foi para o lugar seco. Mas a bênção não está no lugar, a bênção está naquele que foi abençoado. E a bênção estava com Abraão. Quando Ló sai da presença de Abraão, e aí, mesmo nele nas campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, mesmo lá virou deserto. E Abraão, com a bênção, no deserto, virou um jardim. É assim que nós temos que ter a convicção e a fé. E aonde nós estamos, a bênção está conosco e não no lugar. Somos nós que abençoamos o lugar e não o contrário. E o terceiro ponto fala quem vencer. Qual é o nosso adversário? O nosso adversário, em primeiro lugar, o nosso adversário somos nós mesmos. Nós temos que vencer a nós mesmos, para depois vencer as adversidades. Porque, como diz a palavra de Deus, se nós nos mostrarmos frouxos diante da peleja, certamente somos perdedores. Mas nós temos que nos mostrar forte. E nós não vamos nos mostrar forte porque somos fortes, é porque vamos com o Senhor, vamos estar aos pés do Senhor. Quando a gente está fraco no Senhor, aí é que a gente fica forte. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe, tenha uma boa aula, e assim Deus nos dê sabedoria e graça, é o que nós declaramos e pedimos a Jesus. Amém.